Graça e paz, queridos irmãos, Razak, Venito Razer, força, que sejamos fortalecidos. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, o discípulo amado, no capítulo 7, os versos 37, 38 e 39, que diz: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Muito bem. Eu quero utilizar aqui, como pano de fundo, a cultura de Jesus. João começa dizendo no último dia, ou seja, o grande dia da festa. Essa festa é, sem dúvida nenhuma, a festa dos tabernáculos, que nós chamamos em hebraico de Hag Sukkot, ou seja, festa dos tabernáculos. Sukkot porque Sukkot é o plural de Sukkar. Sukkar quer dizer cabana e Sukkot quer dizer cabanas. E isso remonta uma era bem antiga, lá de Êxodo, capítulo de número 12, 13, 14, quando o povo saiu do Egito. Quando Israel sai do Egito, eles habitaram em cabanas. Muito bem. O texto começa dizendo, João narrando as palavras de Jesus, diz no último dia. Esse último dia era o 8º dia da festa. E por que nós sabemos, por que nós temos essa informação de que foi o 8º dia, o último dia e o grande dia da festa? Porque isso está escrito, era uma tradição bem antiga dos judeus, está escrito lá em Neemias capítulo 8, versos de número 1 a 18, mais propriamente no verso 18. Era nesse dia, no último dia da festa, onde a lei, como lá em Neemias, capítulo 8, verso 18, Esdras leu a lei para o povo. Era nesse dia que a Torá sagrada, ou seja, os primeiros 5 livros de Moisés, eram lidos para o povo. Durante os 7 primeiros dias, os sacerdotes, os Kohanim, os sacerdotes, eles faziam uma procissão, pegando água. Eles iam pegar água na fonte de Siloé e levavam essa água até a base do altar que estava no templo de Jerusalém, o templo que nós conhecemos em língua hebraica como Beit Hamikdash, o templo sagrado, a casa sagrada. Então eles derramavam ali como forma de libação, era uma oferta de libação, lembrando que a oferta de libação, ela era uma oferta que você derramava líquido, podia ser água, podia ser vinho, podia ser leite, podia ser azeite. O apóstolo Paulo, escrevendo as suas últimas palavras em 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz que ele está sendo oferecido como oferta de libação. Ele sabia que o seu sangue ia ser derramado, que ele ia ser executado, como foi de fato pelo imperador Nero. O interessante é que no último dia da festa, que era o dia onde o povo se reunia no templo para ouvir a Torá, Jesus exclamou, é o que João diz. Jesus ficou de pé e exclamou, e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
É importante entender que nessa cerimônia, nesse ritualismo aí, dos sacerdotes levando a água do tanque de Siloé até a base do altar que estava no templo, isso falava de Ezequiel capítulo 47, como também falava de Zacarias capítulo 14. Então era justamente a leitura de Zacarias capítulo 14 à luz da interpretação de Ezequiel 47, que diz que lá em Ezequiel 47 as águas, mostra as águas que saía das bases, né, do templo, né, do limiar das bases do templo. E essas águas, elas davam nos artérios, depois davam nos joelhos, depois davam nos lombos, depois era água que ele não podia passar se não fosse a nado. Dizia mais a profecia que essa água, por onde ela passasse, ela curava, ela restaurava, aquilo que estava seco voltava a ser verde novamente, porque aquela água ela tinha um poder curativo de curar, de levar a vida de Deus. Muito bem. E por que é que João ele usa essa figura da água? É interessante entender isso. Na literatura judaica, os rabinos usavam a água como esse símbolo, né? Era um símbolo usado para a Torá, era um símbolo usado para a lei, era um símbolo usado para a sabedoria. Você encontra isso lá em Isaías 44, você encontra isso lá em Joel capítulo 2, você encontra isso em vários textos veterotestamentários, a água sendo usada como símbolo da Torá, da sabedoria, da lei de Deus. Então ele diz: quem tem sede, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Talvez esse seja o convite de Jesus para que as pessoas, ao invés de... eu entendo que isso é um momento de transição. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês não precisam agora, desde o dia 1º ao dia 7º da festa, fazer procissões e pegarem água da fonte de Siloé e levarem à base do altar do templo, porque agora eu sou essa fonte. Porque agora eu sou o cumprimento de Ezequiel 47. Eu sou as águas que davam nos artérios. Eu sou as águas que davam pelos joelhos. Eu sou as águas que davam pelos lombos. É por isso que no texto ele diz que rios, né? Porque lá fala de águas em Ezequiel 47. E aí você percebe que Jesus está fazendo uma transição. Ele está fazendo com que as pessoas entendam que agora a fonte está diante deles. Jesus está dizendo que ele é a fonte e que as pessoas precisam recorrer a ele para serem dessedentadas de suas sedes, para que possam se alimentar. O convite de Jesus é para que as pessoas comam e se alimentem e sejam dessedentadas por essa sabedoria que é o próprio Cristo. Pois, lendo as Escrituras, nós percebemos que o menino Jesus, quando tinha apenas por volta de 12 anos, se perdeu dos pais e ele foi encontrado no templo, disputando a palavra e ensinando. Em um determinado momento, alguém disse: que sabedoria é essa com que você fala, menino? E o menino disse: a sabedoria com que eu falo não é minha, mas é do Pai que a mim me enviou. Então era a própria sabedoria. Então talvez este seja um convite, quando ele disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Isso é um convite para as pessoas beberem da sabedoria do céu, do conhecimento celestial, do pensamento do Evangelho. E o verso 38 diz: quem crer em mim,
como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que Jesus está dizendo é: quem crê em mim, como diz a Escritura, porque João tem a preocupação de falar da Escritura? Porque esse era um ritual que estava na Escritura lá de Neemias capítulo 8, verso 18. Então era um ritual predito já na lei, já no escrito lá de Neemias, né? Não era propriamente da lei, mas já estava vaticinado, já estava dito, né? Já estava colocado, posto nas Escrituras. Então, por isso que Jesus diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui são as águas de Ezequiel 47, as águas que purificam, as águas que lavam, as águas que dão vida, as águas que curam, as águas que descedentam o ser humano, as águas que nos enchem, as águas que conseguem limpar todo o nosso ser. Jesus é essa água. E Jesus ainda deixa claro que essa água ainda seria o Espírito Santo que ainda seria derramado no coração deles. O interessante, como é que as pessoas elas procediam? Os judeus que vinham do mundo inteiro da época, claro que era o mundo greco-romano, que subiam a Jerusalém para fazer os seus sacrifícios, porque para Jerusalém nunca se desce, sempre se sobe, porque Jerusalém está no alto, está no elevado, e Jerusalém, a cidade da paz. As pessoas iam a Jerusalém, subiam a Jerusalém, judeus do mundo inteiro, para sacrificarem, fazer os seus sacrifícios. Chegando lá, eles se deparavam com esses rituais, né, dos sacerdotes judeus, pegando água no tanque de Siloé e levando à base do altar do templo. Interessante o que é que eles faziam para lembrarem, né? Para se lembrarem dessa festa. A maioria dessas pessoas elas andavam com vasos de argila, feito de argila, e elas escreviam e faziam inscrições, e elas faziam desenhos daquilo que estavam vendo, porque essa era a forma que eles encontravam de se lembrarem daquela festa. Era um memorial aquilo. Eles voltavam para a terra deles, onde eles estavam morando, residindo, mas aí eles tinham sempre algo para se lembrar daquela festa. Isso é interessante. E aí o verso 39 diz: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Que maravilha! A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, qualquer espada bigúmia. É a palavra de Deus. Ela é mais penetrante, ela vai até juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Que Deus abençoe você. Vamos ficar com essa pequena porção das Escrituras. Jesus é o cumprimento. Por isso que Paulo diz com muita propriedade em Romanos 10 que Cristo é o fim da lei. Cristo não é o fim da lei no sentido de the end, ou seja, finish, não. Jesus ele é a finalidade da lei, porque aquele fim ali é a palavra telos no grego. Telos é fim no sentido de finalidade, de objetividade. Jesus era o objetivo da lei, era a finalidade da lei. É isso que Paulo está dizendo. Então, que Deus nos abençoe. Lehitraot. Até mais. Que Deus nos abençoe. Shalom Aleichem. Que Deus seja com o seu povo, agora e sempre. Fiquem na paz.